dentro da série Experimentando o Poder de Deus em Sua Vida, no tema Deus nos chama para vivermos dentro dos seus planos. Deus nos chama para vivermos dentro dos seus planos. Feche os teus olhos. Vamos conversar um pouquinho com Deus? Pai amado, nós temos vivido uma vida corrida, uma vida agitada, uma vida com preocupações, uma vida com opressões, e nós carecemos da Tua graça a cada momento. Carecemos da unção do Teu Espírito, a estar orientando a nossa mente e os nossos sentimentos para vivermos direcionados, olhando para Jesus e olhando para aqueles que estão ao nosso redor, levando esperança, levando amor, levando a fé a cada coração. Pai, nós te agradecemos, porque pela Tua graça e amor dispensado à vida dos Teus filhos, nós temos alcançado, Pai, alguns sonhos da igreja. E temos, Pai, procurado ao longo do tempo encontrarmos em Ti, a cada dia, o refúgio, a segurança, a paz e o entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Pai, te agradecemos porque podemos retornar ao culto presencial e te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos e levando a Deus a cada dia a esperança. Pai, te pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles que hão de ser eleitos nesta data, para prefeito, para vereadores que nos representarão, que eles possam, ó Deus, olhar para as necessidades do Teu povo e terem olhos vistos, cheios de fé, cheios de esperança, levando a nossa cidade a ter um ambiente melhor, onde haja mais trabalho, onde haja mais saúde, onde haja mais felicidade para todos. Pai, recebe nosso culto, recebe, ó Deus, a nossa gratidão e que o Teu Espírito possa nos mostrar a Tua vontade através do estudo da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Então, nosso tema é esse: Deus nos chama para vivermos dentro dos seus planos. Foi lido o texto pelo querido irmão Marcos 1, 16 a 20. Eu quero repetir a leitura, que é uma leitura bem curtinha. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão Pedro e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Eles seguiram a Jesus. Diariamente, a cada momento, Deus age nas nossas vidas. Deus fala ao nosso coração e Deus nos mostra que é Ele que está no controle e Ele que caminha conosco e Ele deseja nos guiar para onde Ele quer que nós cheguemos. Há um Deus presente. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz: e chamá-lo-ão, falando de Jesus, que haveria de nascer, pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus está presente. Deus está a cada momento agindo na nossa vida, agindo no nosso coração. Mas eu pergunto, você tem permitido que Cristo trabalhe o seu coração? Você tem permitido que Jesus haja, que Jesus transforme, que Jesus mostre, que Jesus acompanhe, que Jesus lhe dê sabedoria para viver cada área da sua vida? Dentro de cada um de nós há uma batalha interna, em razão da nossa própria vontade, do nosso próprio sentimento estar ainda parcialmente redimido.
Nós vivemos uma luta entre a natureza carnal, a natureza da vida aqui na que nós vivemos, e a natureza espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 18 a 20, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Diante da ação de Deus, nós vivemos uma luta, portanto, constante para compreender os propósitos de Deus para a nossa vida e para caminhar dentro da sua vontade. Jesus, falando lá em João 10:10, ele disse assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus está dizendo que ele deseja que cada um de nós, seguindo seus passos, tenha uma vida completa, de acordo com a sua vontade, e vida abundante. Nós vivemos sempre uma luta que se trava dentro de nós. De um lado nós temos a voz de Deus, e a voz de Deus diz: você pode, você consegue, você deve ter coragem, deve ter ânimo, você deve ser forte, nunca desista, eu estou contigo. Por outro lado, nós temos a voz daquele que quer nos desviar do amor de Deus, que é o próprio diabo. E ali ele diz: você não pode, você não consegue, você terá medo, você deve ver desanimado, você é fraco, você desista. Você está sozinho. Se de um lado eu tenho um Deus, do outro lado há alguém que deseja a cada momento me levar para longe de Deus. E eu preciso, a cada momento, ter a decisão. Viver esse conflito entre a chamada de Deus para que eu siga os seus passos e as múltiplas oportunidades que Deus me dá. Eu preciso decidir a cada dia. E a decisão não é fácil. Porque a cada momento, desde o momento em que eu acordo pela manhã, ou eu decido estar com Deus, ou eu decido estar longe de Deus. Eu posso simplesmente acordar atrapalhado, atrasado, e nem se lembrar de agradecer pela noite que passou. Ou eu posso levantar os meus olhos, pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor pela noite, e pedir pelo dia, pela agenda que eu terei. Mas sou eu que tenho que decidir a que voz eu ouvirei. Cristo sempre faz uma chamada para segui-lo. A chamada de Cristo para Pedro é semelhante à chamada que Deus nos faz. É interessante que Jesus olhou para Simão Pedro e ele disse para ele, para seu irmão: olha, vinde após mim, vinde depois de mim. Ou seja, submetei a minha vontade para seguir os meus passos. Igualmente, Jesus nos chama para uma experiência de salvação, para uma experiência de mudança de comportamento, para uma experiência de nova vida, para uma experiência de mudar aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, para uma vida melhor com Cristo dirigindo o nosso viver, dirigindo o nosso coração. Isso significa que Deus deseja que nós sejamos discípulos submissos a Jesus e vivermos em santidade, servindo ao Senhor. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos encontrar algumas circunstâncias da chamada dos primeiros discípulos de Jesus. Pedro e André trabalhavam lançando a rede para trazer os peixes. Tiago e João já haviam pescado e estavam consertando suas redes após a pescaria. Eram homens ocupados, eram homens cheios de garra, eram homens que conheciam as circunstâncias do seu trabalho, eram homens que se dedicavam ao seu trabalho, sabiam como, quando e onde lançar as redes, conheciam seus instrumentos de trabalho e procuravam mantê-los cuidadosamente preparados. Tinham amor ao trabalho que realizavam. Muitos de nós hoje estiveram trabalhando nas eleições,
ou trabalhando por conta. Cada um de nós tem as suas atividades. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha para pessoas desocupadas. Ele olha para pessoas ativas, pessoas que têm se dedicado, pessoas que têm gasto o seu sangue, gasto a sua vida, gasto cada dia para manter o seu lar, para manter os seus filhos. E a chamada de Jesus diz: vinde após mim. Aqui eu tenho uma chamada, mas Deus faz uma comissão. Ele faz uma designação e diz: eu vos farei pescadores de homens. Primeiro ele diz: venha após mim, ou caminhe atrás de mim. Mas em seguida ele diz: se você vier após mim, eu transformo a sua vida, e eu faço da sua vida uma vida especial como pescador de homens. Em Mateus 11, capítulo 28 a 30, há um outro vinde de Jesus que complementa este. E ele foi dirigido para todos indistintamente. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta segunda chamada, Jesus adicionou mais algumas condições. A primeira condição que ele adiciona é: você precisa ter o desejo de seguir os passos de Jesus. Mas a segunda condição que ele adiciona é: você precisa tomar sobre si o jugo de Jesus. A terceira condição: você precisa aprender com Jesus a viver. Um projeto de vida especial que nos leve a fazer a vontade de Deus e alcançarmos a cada dia a felicidade. Quando a gente fala em jugo, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. No tempo de Jesus haviam 4 ideias de jugo. O primeiro era o jugo dos animais. É aquele que jungia 2 animais para juntos fazerem uma tarefa. Segundo, era o jugo das pessoas. As mulheres, principalmente, iam buscar a água e elas colocavam jugo sobre os seus ombros e 2 vasilhas, uma de cada lado, e assim elas caminhavam carregando a água. Mas também havia o jugo do Império Romano. Era o jugo dos pesados impostos. Era o jugo da submissão. Era o jugo daquele povo que tinha que olhar para César e adorar a César. Mas também havia o jugo da religião. Jugo dos líderes religiosos. Religiosidade de aparência. Quando a gente olha para aquele povo, por exemplo, um judeu, um sacerdote, um líder religioso naquele tempo, ele precisava estar com seus joelhos machucados de tanto ajoelhar. Ele precisava estar com sua coluna curvada de tanto se encurvar. Ele precisava andar cabisbaixo e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque se ele fizesse isso, ele estaria em pecado. Ele não podia nem mesmo cozinhar no sábado. Eram muitos jugos de uma religiosidade aparente. E hoje? Vivemos diariamente vários jugos ou opressões que tiram a nossa paz e a nossa felicidade. Eu quero citar aqui alguns deles. Por exemplo, a opressão da insegurança em relação ao futuro. O aumento das tensões no trabalho e na família. A cobrança ao desempenho pessoal. A sobrecarga de trabalho. Rivalidade entre colegas no trabalho. Convívio com pessoas insensíveis e temperamentais. Salário insatisfatório. Dívidas crescentes na família. Necessidade de adaptação a novas tecnologias. Nós vemos aí esse grupo enorme. De longe eu entendo alguma coisa disso. Entendo muito pouco. Falta de tempo para a família. Medo do desconhecido. Novos desafios. E outras opressões que nos atingem diariamente. Mas Jesus, ele vem e olha para mim, olha para você, ele diz: olha,
Você pode estar vivendo todos esses julgos na sua vida, você pode estar vivendo essas opressões, mas eu vim para aliviar isso na sua vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é diferente. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Também ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele completa dizendo: eu vos aliviarei. É o meu Jesus que oferece o seu jugo, que é jugo de paz, é jugo de esperança, é jugo de graça. Mas após a sua ressurreição, Jesus também nos comissionou como discípulos, dizendo assim, presta atenção nesse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quantas vezes Jesus te protegeu ao longo dessa jornada de meses em que nós estivemos separados? Quantas vezes você sentiu a graça de Cristo encher o seu coração? Quantas vezes você esteve desanimado, preocupado com as suas contas, preocupado com os seus problemas, e você orou e Deus veio ao seu encontro, e a sua graça mostrou que Jesus está com você a cada momento, e Ele jamais te abandona. A grande comissão de Mateus 28 é para cada um de nós, pois Deus deseja que nós participemos do seu projeto de levar o Evangelho a cada criatura. Ele disse: ide para todos os lugares por onde você vai, faça discípulos dando o seu testemunho, leve-os a compreender o amor de Deus e ir ao batismo, ensinem a obedecerem os meus mandamentos. Após a ressurreição, Jesus também apareceu diante dos discípulos, temerosos, cheios de medo, e ele disse: paz seja convosco, assim como o Pai me amou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O segredo: cumprir a vontade do Senhor Jesus. Permitir que Cristo viva em nós e se manifeste a si mesmo através de nós. Nós somos os instrumentos que Deus usa. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Cada área da nossa vida deve estar aberta para o agir de Cristo e o seu controle. Quando eu visito uma família, geralmente eu sou recebido na sala. Mas toda família tem aquele cantinho da bagunça. Se eu for lá na casa do meu querido irmão, com certeza você vai ter o teu cantinho da bagunça, que não vai ser diferente do meu. Eu tenho um quartinho lá que eu guardo um monte de ferramenta, um monte de tranqueira que eu gosto, né? É o meu cantinho da bagunça. Mas ninguém me leva para o cantinho da bagunça. Ele me leva, às vezes me leva na sala, me leva na cozinha para comer um bolinho, mas nunca me mostra o cantinho bagunçado. Por quê? Porque nós nos preservamos. E assim é a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós dizemos: Deus, você haja nesta área da minha vida, nesta área, mas esta aqui não, essa é minha. Deus, Ele deseja estar trabalhando na nossa vida em todos os aspectos dela. Eu quero ler 3 textos que falam que nós devemos viver sob dependência de Deus e santidade. O primeiro diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso coração. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, como já lemos anteriormente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Mateus 6, 33 e 34 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. É fácil viver esse versículo? Você acha que é fácil? Eu acho que não. É difícil para todos. É difícil para o patrão, é difícil para o empregado, é difícil para a senhora dentro do lar, porque ela não sabe se o feijão que hoje custa, quanto custa o feijão? R$6 por aí o quilo? Se na segunda-feira ele vai custar 12. E ela não sabe se o salário que o marido ganhou vai dar para pagar as contas da semana que vem. Então é difícil viver. Nós vivemos um momento de conflito, um momento de insegurança, um momento de dificuldade, mas a palavra de Deus diz: não vos inquieteis, pois o amanhã trará seus cuidados, pois basta cada dia o seu mal. Deus estará presente, se o buscarmos de todo o nosso coração. O preço que nós temos que pagar é que permitir que Jesus dirija a nossa vida. Marcos 8,34 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Na medida em que fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos paz, gozo, satisfação interior, autorrealização pessoal, senso de propósito e de direção. Na medida em que fazemos sua vontade, nós vamos nos tornando, para e passo, semelhantes a Ele. Nossa responsabilidade. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas nós temos que assumir como pessoa Deus na nossa vida e buscar fazer a sua vontade. Lá no Salmo 48 diz: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Eu guardo a tua lei no meu coração. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando nós olhamos para Jesus e entregamos a nossa vida nas suas mãos, ele vem morar no nosso coração. Isso é ter prazer na fazer a vontade do Pai, é seguir os passos de Jesus, é recebê-lo no nosso coração. Como posso saber qual é a vontade de Deus? Eu quero relembrar alguns conceitos. Primeiro conceito: ouça a voz de Deus falando com você. Lá no Salmo 37, 34 diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele, Deus, o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você os verá. Espere no Senhor. Ouça a voz do Senhor, caminhe com o Senhor, ore ao Senhor, derrame o seu coração ao Senhor, racionalmente. Segundo, identifique com clareza a atuação de Deus na sua vida. Você tem percebido que Deus tem agido? Em Efésios 1, 9 e 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas,
na dispensação da plenitude dos tempos. Deus, ele vem agir no nosso coração e ele nos mostra na nossa alma a sua vontade, o mistério da sua vontade através de Jesus Cristo. Terceira ideia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, que o mais ele fará. Creia nele em todas as suas promessas. Lá em 1 João 5, 14 e 15 diz, e esta é a confiança que temos nele, em Jesus Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos aquilo que lhe pedimos. Quarta ideia, ajuste, através de Cristo, sua crença, seu caráter, seu comportamento. Permita que Deus transforme sua vida. Permita que Deus haja na sua vida e que Ele transforme a sua vida. John Wesley, grande pregador do passado, disse assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do coração do cristão. Paulo, escrevendo aos Romanos, no texto que nós lemos, ele disse: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Paulo também, escrevendo aos Efésios, ele disse: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente através de Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso entender com clareza o que Deus deseja que eu faça. Lá em Efésios 5,17 diz assim: portanto, não sejam os insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O salmista, no Salmo 143:10, diz assim: Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito Santo me conduza por terreno seguro ou terreno plano. Eu preciso responder à atuação de Deus na minha vida. Como? Vivendo intensamente o Evangelho. Vivendo para servir. Experimentando Deus. Eu preciso a cada momento experimentar a ação de Deus, mas eu preciso experimentar a unção do Espírito na minha vida e compartilhá-la com as pessoas que estão ao meu redor, levando a esperança. Quem é que me ajuda? Só tem uma pessoa que pode me ajudar: o Espírito Santo. Ele é o meu professor. Por isso que a palavra de Deus, de Paulo aos Efésios, diz: enchei-vos do Espírito. Procurai encher o vosso coração do Espírito. Mas jamais se esqueça que, e aqui eu estou concluindo, Deus está agindo ao meu redor. Deus está agindo na sua vida. E não é ao acaso que você está aqui presente. Temos poucas pessoas presentes, mas há um Deus que está agindo a cada momento na minha vida, na sua vida, e Ele nos trouxe até aqui. Deus nos convida para vivermos com Ele um relacionamento de amor, um relacionamento de graça, um relacionamento de santidade. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deseja que estejamos envolvidos na sua obra, realizando o serviço pelos dons que Ele nos deu. Deus fala através dos seus propósitos e nós precisamos confiar no Senhor. Confiar a tal ponto que possamos viver as consequências dessa confiança. Porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho, confie nele, que ele agirá e o mais ele fará. Para que eu possa ser um crente, para que eu possa gozar da presença de Deus, eu tenho que fazer ajustes. Eu não sei
quais são os ajustes que Deus deseja que você faça, mas eu sei que há um Deus que está agindo no meu coração, no seu coração, e é Ele que deseja que estejamos trabalhando para Ele. E eu quero concluir. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Eu estou com sede. Daqui a pouquinho eu vou sentar ali e tomar essa água gostosa que vai dessedentar a minha sede. Mas há uma sede espiritual que cada um de nós guarda no coração e que precisa ser dessedentada por Jesus. Eu preciso beber de Jesus através da fé. E quando eu bebo de Jesus através da fé, entregando a minha vida a Ele, pedindo a Ele que perdoe os meus pecados e que Ele me leve em santidade para viver seguindo os seus passos, o Senhor me acolhe, e o Senhor me reanima, e o Senhor me encoraja, e o Senhor me leva a viver a vida de acordo com a sua vontade. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer fazer a vontade de Deus? Não tem fórmula mágica. A palavra de Deus lá em Atos diz: arrependam-se, pois, e se voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Peço a todos que fechem seus olhos e eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero que o Senhor esteja transformando a minha vida. Eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor mude o rumo da minha vida, para que eu possa entender os teus propósitos e caminhar seguro olhando para Jesus. Você gostaria de tomar essa decisão nesta noite? Se gostaria, eu peço apenas que você levante uma de suas mãos. Há alguém que deseja entregar a sua vida, o seu caminho a Jesus? Eu não vou pedir para vir aqui à frente, mas eu gostaria de orar com você depois desse culto. Há alguém que gostaria de tomar esta decisão ao lado do Senhor Jesus? Pode levantar uma de suas mãos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor esteja trabalhando cada coração, para que possamos compreender a dimensão do teu amor e vivermos seguindo os teus passos, seguindo os teu propósito para a nossa vida. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos lares, cuidando dos nossos cônjuges, nossos filhos e netos, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo a cada dia, Pai, a renovada esperança e a certeza absoluta que é o Senhor que está no controle da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.